Uningá, que o futuro é aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no nosso simpósio Bioinsumos na Agricultura. E a entrevistada agora é a Vânia Pankiewicz, ela que é bióloga da Go Genetic, uma das palestrantes aqui do evento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kleber. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da análise metagenômica do solo que você apresentou aqui durante o simpósio. O que é isso? Então, a análise metagenômica do solo que a gente faz na Go Solos, que é uma empresa da Go Genetic, né? Nós somos um segmento de negócio da Go Genetic. A gente já vem fazendo isso há muitos anos e ela tem tudo a ver com analisar a genética do solo. Então, o solo tem micro-organismos, macro-organismos, né, que tem vida e quando a gente olha para o DNA do solo, a gente está olhando para o DNA desses micro-organismos. É uma análise independente de cultivo. O que é cultivo, né? Você colocar o solo numa placa, no meio de cultivo e ver o que bichinho que cresce ali. Quando a gente faz metagenômica, a gente não precisa cultivar. A gente olha para todos esses micro-organismos e a gente consegue ver muito mais, né? Quando você cultiva o solo, você vê apenas 2% dos micro-organismos que existem no solo. E são muitos micro-organismos. São milhares de micro-organismos que habitam o solo. E muitos ainda são desconhecidos, justamente pela nossa incapacidade de cultivá-los, né? E aos poucos a ciência vem evoluindo, vem criando novas metodologias que permitem que a gente acesse essa informação. E o que é essa análise metagenômica? Quando a gente coleta o DNA, o solo, a gente extrai o DNA dele, né? Então a gente separa as partículas do solo. E aí a gente separa o DNA, fica só um pouquinho de DNA e a gente faz vários preparos que tem a ver com biologia molecular. E aí a gente coloca numa máquina que chama sequenciador de DNA. E aí essa máquina é capaz de desvendar toda a sequência do DNA que está ali naquele solo, que é o A, T, C, G, que são todas as sequências dos micro-organismos. Aquilo que a gente estudou em biologia lá atrás. Exatamente. Tudo aquilo que a gente estudou em biologia, as sequências das bases do DNA, é essa informação que a gente consegue olhar e entender. Aí a gente vai olhar qual micro-organismo que está ali, né? Como que é o nome dele, o que ele faz, né? Às vezes ele pode ser um micro-organismo benéfico, um micro-organismo que causa doença, né? Um patogênico. E qual a principal função dele no solo? Então, ele pode ser um fixador de nitrogênio, um solubilizador de fosfato, um promotor de crescimento, pode ser um patógeno que vai causar uma doença específica. E aí a gente, então, olha quem ele é, qual a função dele, qual a principal cultura que ele afeta. Depois que a gente consegue enxergar quem ele é e qual a função dele, a gente consegue entender, dentro desse contexto do solo, então, quais os principais riscos de desenvolvimento de doença daquele solo. Então, por exemplo, você pega um solo no pré-plantio e você vai conseguir ver naquele solo presença de giberela, fusarium, e aí você já entende que existe esse risco do desenvolvimento de doença. Normalmente, o que acontece? Você tem a doença e você vê ela através do sintoma, e muitas vezes já é tarde para o manejo. Então, quando você conhece esse micro-organismo, sabe que ele está ali, sabe do potencial de desenvolver uma doença, você faz um manejo mais assertivo. Olha só que interessante, hein? Eu recentemente fiz uma análise do meu solo. O agrônomo foi com aquela motoquinha, aquele quadriciclo, né? Ele fez 25 furos no lote lá. Sim. De vocês é parecido? Qual que é a diferença da sua análise para essa análise tradicional que a gente faz no campo? Isso. A análise tradicional, ela é para olhar para os perfis físico e químico do solo, né? Então, você tem uma área de amostragem grande e bem particionada, né? Por hectare, normalmente. E aí, você precisa que vá ao quadriciclo por toda a área coletando. Então, a nossa análise, ela não necessita que seja uma área muito extensa. Normalmente, a gente escolhe a área de amostragem baseada no objetivo da análise. Então, a gente vai escolher uma área de alta produtividade com uma de baixa, uma área que teve uma doença e uma área que não teve, para você entender o contexto daquele solo do ponto de vista biológico. Aí,
A coleta, de forma prática, ela segue a mesma lógica da fisicoquímica. Precisa ser uma amostragem composta, né? Então, você vai fazer um caminhamento em zigue-zague, pode ser com quadriciclo, não precisa ser. Vai fazer aquele caminhamento, vai coletar o solo e vai mandar pra gente. A principal diferença é a camada. Então, a gente coleta só a camada superficial, de 0 a 10. Porque a camada superficial é onde tem mais oxigênio, né? Onde tem maior atividade no solo, é onde está a maioria dos micro-organismos. Olha só que interessante. Um solo muito compactado, vocês têm notado problemas? O solo muito compactado, ele traz a dificuldade da coleta, né? Então, é mais difícil de coletar. E, normalmente, a gente tem um pouco mais de dificuldade lá na parte prática do laboratório para extrair o DNA dele. Mas, em geral, ele tem uma microbiota complexa também, ele também é um solo vivo, né? Existem algumas diferenças, mas é possível analisar um solo compactado. Olha só que interessante, então, eu estou conversando aqui com uma das palestrantes aqui do evento, a Vânia Pankiewicz. Você é de origem polonesa? Polonesa. Uhum. Ela mora em Curitiba, veio especialmente para esse evento. Fala um pouquinho mais daquilo que você abordou na sua palestra aqui, que foi muito interessante, muitas perguntas, inclusive, o pessoal fez para você. Isso. O nosso principal objetivo de falar nessa palestra foi mostrar a relação com os bioinsumos, né? Então, os biológicos são produtos que estão aí no mercado, o produtor está sendo assediado por diversas empresas, diversas soluções, mas no fim do dia, qual que é o melhor manejo biológico, né? Existem muitas formas de fazer o manejo biológico, tanto com o produto, que são os bioinsumos, como com a própria rotação de cultura, a manutenção da palhada, né? Existem várias formas. Então, a minha palestra vem levantar essa reflexão sobre como que a gente vai olhar para o solo para tomar uma decisão para fazer um manejo biológico utilizando os bioinsumos. Então, a partir do momento que você conhece o teu solo do ponto de vista biológico, você consegue fazer um manejo mais assertivo. Eu trouxe até um exemplo de um produtor de melancia que ele tinha uma dúvida sobre fusariose e manchas que aconteciam na área dele, e a gente conseguiu mostrar que nessa área ele realmente tinha uma alta quantidade de patógenos, né? E ele tinha várias coisas que ele poderia fazer para controlar esses patógenos. Uma delas era a boa e velha rotação, então ele precisava ali popular aquele solo fazendo a rotação com diferentes raízes, né? Depois, para os micro-organismos que a gente encontrou como patogênico, seria ideal que ele fizesse um manejo principalmente com tricoderma e bacilos para controlar os patógenos que ele encontrou. E outra coisa também é a parte de alagamento. Ele tinha uma área que foi alagada, e seria ideal que ele fizesse a drenagem, porque justamente esses fatores ambientais, eles trabalham ali na biologia do solo. Então, a compactação, a quantidade de raiz, a quantidade de água, o clima, isso tudo influencia. Então, por isso que se chama de manejo biológico, né? Você tem várias ações que você pode tomar para que você deixe o seu solo mais saudável, que é completo, né, do ponto de vista físico, químico e biológico. Olha aí que interessante esse assunto, então. Se a pessoa quiser mais detalhes, tem algum site que ela pode entrar para pegar mais informações? Tem sim. No nosso site é gosolos.com.br, lá tem o contato direto do nosso WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente também por e-mail, é comercial@gosolos.com.br, ou no meu e-mail também, que é vania.panquieves@gosolos.com.br. Legal, muito interessante esse bate-papo aqui. Vânia, agradeço a sua presença, a sua participação aqui no simpósio, tá bom? Obrigada, agradeço vocês também pela oportunidade e espero que essas análises possam revolucionar a agricultura. Olha, então, assunto do momento agora, a questão dos bioinsumos, essa questão, deixa eu pegar o papel aqui, que é um nome meio complexo. Análise metagenômica. Então, essa entrevista você confere no canal aqui da instituição, aqui da Uningá, e a palestra completa da Vânia você pode conferir no canal do IDR Paraná.